Olá, sejam bem-vindos a essa jornada maravilhosa de nos aprofundarmos na palavra do Senhor. É muito gratificante para mim poder acompanhar com você e juntos iniciarmos essa jornada neste curso de exegese e hermenêutica bíblica. É muito importante nós compreendermos dentro do estudo teológico, a importância dessas matérias. A gente compreender que a hermenêutica, ela faz parte de um estudo muito importante e ferramentas, ela vai nos apresentar ferramentas importantes para que nós consigamos, né, aprofundar um pouco mais no nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. Ah, a gente poderia fazer uma pergunta, né? Você poderia me perguntar, Chico, mas qual a importância da gente estudarmos os princípios de hermenêutica e exegese bíblica, né? Nós precisamos entender que a hermenêutica e a exegese, elas nos livram de um distanciamento entre o autor da Sagrada Escritura e nós, como leitores, como estudantes, ou como aqueles que compreendem a mensagem que o autor sagrado está nos transmitindo. Os textos bíblicos, eles foram para isso. Por que que é importante a gente compreender as regras de exegese e hermenêutica? Amados, esses textos bíblicos, eles foram escritos em épocas diferentes, com costumes diferentes, em idiomas diferentes, que não são mais falados. Então, quando a gente fala de hermenêutica bíblica, nós precisamos ter em mente que, em certo sentido, ela tem um mesmo uso da hermenêutica para outros estudos, como advocacia, pedagogia, se estuda também regras de hermenêutica, mas nós precisamos entender que na hermenêutica bíblica nós precisamos buscar a compreender melhor o que o texto está nos trazendo, o que o idioma que era falado na época está nos trazendo, qual que é o conceito literário da obra do autor, por que que está escrito em forma de poesia? Por que que a Bíblia é escrita em forma de narrativa? E junto a todo esse contexto, eu quero te convidar, nesses dias que vamos estar aprendendo juntos aqui, um pouco a manejar muito bem a palavra da verdade. Por isso se faz necessário nós entendermos por que que Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus amigos, é importante nós compreendermos. Ah, antes disso, você vai observar que em todas as aulas eu procuro sempre colocar, por exemplo, olhando aqui no slide, né? Você vai ver ali 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a versão Almeida, revista e atualizada. Preste atenção, mais lá para frente, você vai entender a importância das versões e como é importante nós entendermos as versões. Quando você vai ver ARA, ARC, NVT, NVI e outra Bíblia Viva, então é sempre importante você prestar atenção para esse detalhe. Por quê? Como eu disse, nós estamos estudando regras de interpretação. Para isso se faz necessário algumas observações. Então, conversando um pouquinho, né, entrando um pouquinho nessa jornada de conhecimento das regras de interpretação, por que é importante estudarmos a Bíblia? Primeiro, a gente precisa ter compreensão que ela é o nosso alimento diário. Ela nos proporciona crescimento espiritual. E, acima de tudo, ela nos orienta o nosso andar. Queridos, eu gosto muito assim, da forma como o salmista nos traz a sua mensagem. Se você prestar atenção, Salmo 119, versículo 105, o salmista nos dá um vislumbre acerca disso que eu estou falando. Ele diz assim, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, não deixa eu tropeçar em nenhuma
pedra de heresia. Isso é importante. E também ela lança luz sobre a direção correta que precisamos caminhar. Por isso é tão importante as regras de interpretação de um texto sagrado. E, finalmente, nessa breve introdução, nós precisamos compreender que é através da palavra de Deus que nós somos regenerados. Como Pedro fala ali em sua carta, né, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, ele diz: Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível semente, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro tinha total compreensão da importância de se alimentar da palavra de Deus. Amém, queridos? E, sem demora, entrando um pouquinho mais já naquilo que nós pretendemos caminhar com você nessas aulas, eu gostaria de definir um pouquinho, assim, aprofundando um pouco mais, quais são esses temas, né? O que quer dizer esses termos, né? Perdão. O que é exegese? O que é hermenêutica? O que é homilética? São ciências que nós vamos estudar nessas aulas e precisamos compreender o que cada uma dessas ciências nos ensina. Vamos lá. A primeira, exegese. A exegese, ela é o trabalho de explicação, de interpretação de um texto ou de uma palavra. A exegese nos ajuda a buscar a compreensão do que o texto está nos dizendo. Vai nos dar uma maior interpretação. Para isso, na exegese, nós precisamos nos aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos usar regras de interpretação que as ferramentas que a exegese nos fornece. Eu gosto muito de um professor que sempre me dizia que ele diz que a palavra exegese, ela nos transmite a uma ideia que é expor um ensino, descrever. Para isso, ou ainda melhor, detalhar profundamente. Então, um sentido da palavra exegese, ela e no texto, a palavra exegese, ela vem do grego, né? E no sentido literal da palavra exegese, ela tem, assim, aquele sentido de conduzir para fora, tirar para fora o que o texto está nos apresentando, e não colocar no texto. Isso seria exegese. Exegese, ela tira do texto, ela traz para nós a compreensão do que o texto está nos comunicando. Para isso, precisamos de algumas regras de interpretação. E para regras de interpretação que vão nos ajudar, nós temos a hermenêutica e a homilética. A hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia, dizendo hermenêutica bíblica, porque temos outras raízes de hermenêutica na advocacia, na pedagogia, na ciência, né? Mas, falando especificamente de hermenêutica bíblica, ela é a arte de interpretação da Bíblia. Ela busca compreender o significado da mensagem, o que o texto sagrado está nos comunicando. Ela também nos leva a buscar, a compreender o sentido histórico, cultural, linguístico em que foram escritos. A hermenêutica bíblica, ela nos traz, ou assim, melhor dizendo, né, ela nos capacita a compreender princípios, métodos, para que a gente possa ter uma melhor compreensão do que o texto está nos trazendo no original. Amém? E a homilética, ela é a arte ou a ciência de ensinar, de comunicar, de pregar a palavra de maneira clara, eficaz, específica, para que haja edificação. Ela envolve uma comunicação simples, mas profunda. A pessoa que está comunicando tem total ciência daquilo que ele está falando. Para isso, se faz importante as regras de interpretação. E entrando um pouquinho agora, aprofundando um pouquinho a mais nas regras de interpretação, eu gostaria de apresentar para você a nossa primeira questão que eu queria trazer para você, são as três regrinhas. E eu gostaria que você anotasse aí, que você pudesse pôr em negrito, que você pudesse deixar destacado aí essas três regrinhas, porque essas três regrinhas vão nos acompanhar em todas essas aulas, mas, acima de tudo, são três regrinhas que você vai levar, assim, na sua
caminhada no estudo hermenêutico, né, do texto, você sempre precisa trazer à memória essas três regrinhas de interpretação: observação, interpretação e aplicação. Mas como é isso, Chico? É simples. Presta atenção. Observar. O que significa observar? O que você está lendo no texto? Você precisa ler o texto, não somente ler por ler, você precisa ler com observação. Você precisa observar qual é a comunicação que o texto está te trazendo. Para isso, leia com atenção, veja os fatos, observa o que você está lendo, porque você vai dar a segunda regrinha, a interpretação. É o fato que você está estudando. Então, você não tem somente que ler observando, mas você precisa ler e entender a mensagem que o texto está te trazendo. Para isso, você precisa fazer uma correta interpretação do texto. Por quê? A terceira regrinha. Você vai aplicar o texto. Você vai colocar em prática aquilo que você está lendo e estudando. Então, você precisa ler com aplicação sábia, em primeiro lugar, na sua vida. O que o texto está te comunicando, o que o texto está falando, que você precisa colocar como prática de vida. Guarde essas três regrinhas. Você vai ver que durante todo o nosso estudo nesse texto, nós vamos falar muito sobre o que o texto está trazendo. Mas eu quero te dar um exemplo. Vamos colocar em prática, de forma bem prática e simples, aquilo que nós estamos estudando. Então vamos lá. Um texto que eu gostaria de sugerir. Efésios capítulo 4, versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Amados, amém. Aqui nós temos o texto. Esse é o texto bíblico, certo? Agora, como eu coloco em prática o texto usando as três regrinhas? Para isso, eu fiz um mapinha para você aqui, eu fiz um gráfico para você aqui, fica de forma bem prática. Então, vamos lá. Você vai estudar a sua Bíblia. Então, você pega a sua Bíblia, você vai estudar esse texto. Então, você abre lá no texto, vê o versículo, mas, ao mesmo tempo, tem um caderno do lado. Tem um lápis, tem uma caneta, tem um marca-texto. Para quê? Para você, como você está estudando, a sua leitura é uma leitura que você está tirando do texto, aquilo que vai edificar a tua vida. Então, faça, né, para você ir se habituando de uma regra de hermenêutica, faça essas regrinhas. Faz lá um mapinha no seu caderno, numa folha em branco ao lado da sua Bíblia e coloca essas três regrinhas: a observação, a interpretação e a aplicação. Mas como eu faço isso, Chico? Basicamente são perguntas. Perguntas que você precisa fazer. Na observação, o que você está vendo no texto? Fatos, ideias, dados, cidades, contexto, pessoas, o que você está vendo. Em segundo lugar, na interpretação, o que significa o que você está vendo no texto? O que você está vendo? Por que tem pessoas? Por que tem lugares? Por que tem animais? Por que tem parábolas? E, em última, na aplicação, como funciona isso na prática? E então aí vamos andar um pouco mais. Na observação, seja tirada de vós. Então, uma observação que eu tirei do texto. O que precisa ser tirado de nós? Toda amargura, toda cólera, toda ira. Então, eu observei isso no texto. Mas na interpretação, como funciona? Então, vamos lá. Precisa ser tirado de nós amargura, cólera, ira. Então, a pergunta que eu faço: é uma leitura de pecados que precisam ser tirados da minha vida? Então, a primeira perguntinha: o que é ressentimento, rancor, etc? Não sabe? Procura. Usa um dicionário, usa uma chave bíblica, veja onde mais aparecem mais essas questões da Bíblia. Você, como eu disse, você está estudando, você está aprofundando. Mas vamos lá. O que é, por exemplo, uma paixão explosiva? É um tipo de raiva? Eu tenho tido isso. Você percebe que você está interpretando o que é esses pecados agem e podem agir na minha vida. Então, o que é esse tipo de raiva? Fica me fomentando vingança? E aí, como eu coloco em prática? Então, vamos lá. Como eu tenho obedecido a essa exortação que o apóstolo faz nos meus relacionamentos? Como que eu trabalho essas situações na minha vida?
como que eu tenho trabalhado isso diante, assim, dos relacionamentos que eu tenho tido? Vocês percebem como as coisas vão mudando, né? Então, por exemplo, a gente viu, né, no versículo, como a gente leu, os fatos, as ideias. E como eu coloco em prática isso? Eu tenho guardado qualquer sentimentos desse, amargura, cólera, ira, em relação a alguma pessoa, algum amigo, algum ente querido, alguma pessoa próxima de mim nos relacionamentos? Alguma vez eu fiquei com cólera, com ira, com amargura? Eu já confessei, é pecado, eu já confessei esse pecado, eu estou me irando com alguém, vocês percebem, né, que vai assim mudando, né? Então, algo muito tremendo é o que a gente vê depois. Eu convido você a continuar e você vê que a conclusão do apóstolo está no versículo 32. O versículo 32, ele mostra qual deve ser a nossa reação diante de tais pecados. Eu vou até mudar o óculos aqui para ler, que eu peguei uma Bíblia que está bem pequenininha aqui, né? Mas vamos lá. É, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Vocês percebem? Então, nós precisamos nos libertar disso. Então, aqui um exemplo de como a gente aplica essas três regrinhas dentro de um texto, correto? Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais ainda e dizer uma outra regra. Então, eu falei das três regrinhas para a gente começar um estudo. E aprofundando, para nos ajudar a colocar em prática essas três regrinhas, nós precisamos entender que há uma segunda, né, cadeia de regras da arte de interpretar um texto. Nós precisamos aprender o que é o texto e o que é o contexto, porque esse é o objeto do nosso estudo. E eu queria dizer para você, de forma bem simples, o texto é o versículo ou versículos ou livro ao qual você se propôs a estudar. Contexto é o que vem antes ou depois do texto. Mas como é isso, Chico? Vamos lá, de forma bem simples. Vamos pegar um exemplo aqui do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor. Versículo 11. O contexto imediato dessa passagem está no versículo 1. E o contexto posterior está no versículo 18. Então, vamos lá. Texto. Perdão. João 10, 11. Contexto anterior. Versículo João 10, 1. Contexto posterior. João, capítulo 10, versículo 18. Então, o contexto é dos versículos 1 ao 18. O texto ele está inserido no versículo 11. Então, nós precisamos entender que os contextos próximos, anterior e posterior, mas também existe o contexto remoto, que ensina de forma geral o que a Bíblia está falando. Então, você não pode ficar também somente preso no contexto anterior e posterior, porque há um contexto remoto que está dentro da Bíblia toda. Mas, aprofundando um pouquinho e dizendo acerca do contexto bíblico, o que quer dizer o contexto bíblico? O contexto bíblico é o entendimento ou a interpretação do parágrafo, do capítulo, do livro ou da Bíblia toda. A Bíblia explica a Bíblia, não tem qualquer regra de confusão ou de, assim, a Bíblia explica a Bíblia, não tem margem para erro, para nenhuma outra definição. Então, como se aplica? Como eu disse no início aqui, amados, presta atenção nas regras, nós precisamos levar em consideração as regrinhas. Então, a ordem correta de se aplicar o contexto bíblico é essa. O contexto do versículo é o parágrafo. O contexto do parágrafo é o capítulo. O contexto do capítulo é o livro. E o contexto do livro é a Bíblia toda.
Então, não se esqueça dessas regrinhas. Vai anotando, os irmãos vão providenciar a apostila para você, está tudo detalhado na apostila, né? Mas vá gravando essas regrinhas. É muito importante ao falarmos de uma interpretação de uma regra de hermenêutica, correto? E também, eu preciso falar um pouquinho para você acerca do contexto histórico. Por quê? Nós precisamos levar em consideração a época em que o livro foi escrito, em que o versículo foi escrito, em que a mensagem do autor sagrado foi escrita. Esse autor escreveu. Para quem ele escreveu? Quando? Em que época? Em qual situação? O que eles estavam vivendo? Estavam debaixo de jugo? Eles estavam em servidão? Eles estavam vivendo um momento alegres? Estavam vivendo momentos de tristeza? Deus estava exercendo juízo? Deus estava abençoando? Nós precisamos entender. Está falando de comida, está falando de animais, nós precisamos entender. Por quê? Ao você transmitir a mensagem do autor sagrado, você precisa estar muito atento a essas regras de interpretação. Por quê? Porque às vezes você vai querer trazer uma mensagem e inserir a mensagem que o autor sagrado trouxe num contexto que não cabe ao nosso contexto hoje. Então nós precisamos entender o contexto para explicar para os irmãos, para que os irmãos entendam e tenham sabedoria. Eu queria apresentar para você, tem alguns irmãos que eles têm feito uma coisa muito interessante, que fala um pouquinho em vídeos curtinhos e bem específicos. E eu gostaria de convidar você, aqui tem o link, você pode clicar, né? E ao clicar nesse livro, nesse link, você vai direto para esse vídeo breve que os irmãos fazem sobre a história da Bíblia, né? E eu gostaria que você começasse a se inteirar um pouquinho ao qual é a história que a Bíblia nos traz. Amém, queridos? É muito importante a gente ir inserindo nessa forma como a Bíblia chegou até nós, qual a mensagem que ela nos traz, né? Porque nós vamos, nas próximas aulas, estar conversando e aprofundando um pouquinho mais. Muito obrigado, eu estou muito feliz de fazer parte com você nessa jornada pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Fico feliz, tenha uma boa aula, que você possa se aprofundar e conte comigo em tudo aquilo, nessa jornada, nessa caminhada que nós estamos fazendo junto, na busca por um conhecimento das regras de interpretação que nós temos para aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Um abraço, até a próxima aula.